Oi, gente. Na aula de hoje vou estar enviando para vocês uma videoaula que ela é uma revisão dos conteúdos que vocês viram no nono ano, certo? Que esses conteúdos eles ajudarão muito no conteúdo que vocês irão estudar, né? Que é chamado de função exponencial. E para que vocês possam compreender melhor esse conteúdo, é necessário que vocês estejam dominando, né? Potenciação e radiciação, que foi o conteúdo que vocês têm estudado desde o oitavo ano, né? E quem fez no ano também, no ano passado, eu creio que vocês irão relembrar de algum detalhe do que nós vamos mostrar aqui. Então, aqui para início, nós temos uma definição de potenciação, certo? Que a potência ela indica multiplicações de fatores iguais. Por exemplo, aqui nós temos um produto de 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Nós temos uma multiplicação onde os fatores são iguais, que esses fatores eles podem ser indicados também na forma de uma potência, certo? Assim, nós temos aqui a elevado a n, que é a simbologia de uma potenciação, sendo que o meu a ele é um número inteiro e o meu n ele é um número natural maior que 1, certo? Então, nós temos aqui que esse a elevado a n ele é igual a a vezes a vezes a, e aqui nós temos essa representação aqui que esse a está multiplicando por n fatores iguais, certo? Então essa é o conceito, né, de uma potenciação bem simples, para que vocês venham estar lembrando aí isso que é certo, que vocês já estudaram, tá bom? Outra coisa que vocês precisam estar relembrando é que o meu a ele é a base, tá certo, dessa potência, e o meu n é o expoente, ou seja, o meu a base ela fica embaixo, o meu expoente fica elevado a esta base, e o resultado dessa multiplicação, né, ela vai ser chamado de potência, ok? Então nós temos as definições da potenciação, e também ela é uma propriedade geral, tá certo? Que toda vez que você estiver o a elevado a zero, eu vou ter como resultado da minha potência o número 1. Então a elevado a zero sempre vai ser 1, certo? E se eu tiver esse meu a elevado a 1 ao expoente 1, então toda vez que a base estiver elevada ao expoente 1, sempre como resultado da potência vai ser a minha base. Tá bom, pessoal? Isso para forma geral, tá bom? Então alguns exemplos aqui de potenciação, tá bom? 3 elevado ao cubo é essa multiplicação aqui, ó, 3 vezes 3 vezes 3, porque o expoente é 3, significa que a minha base ela multiplica 3 vezes. Então, eu vou ter a minha potência 27. Menos 2 ao quadrado, aqui você tem a base, certo? Multiplicada 2 vezes, tá certo? Então, tenho menos 2 vezes menos 2 dá 4.
Porque aqui você lembra que sempre na multiplicação e na divisão eu faço o estudo do sinal, nesse jogo, né? Do sinal que o resultado fica positivo, tá bom? Menos 2 ao cubo, eu tenho isso, ó, menos 2 que vai multiplicar 3 vezes, ok? Então nós teremos como resultado menos 8, que é a potência, tá bom? E se esse valor for um número fracionário, tá bom? 3/4 elevado ao quadrado. Significa que essa fração ela multiplica 2 vezes. Quando você for resolver fração, vai ser bem simples. Você vai multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. Então 3 vezes 3 dá 9, 4 vezes 4 dá 16. Sempre, pessoal, se o resultado puder ser simplificado, você não esqueçam de estar fazendo, certo, essa simplificação, tá bom? Vamos passar aqui para frente. Aqui é uma observaçãozinha, certo? Um cuidado que vocês precisam ter e ao mesmo tempo uma dica, tá bom? Onde a primeira dica, número negativo elevado a expoente par, ele vai ficar sempre positivo. Se você tiver aqui, ó, menos 2 elevado à quarta potência, você vê que essa base aqui está multiplicando 4 vezes, então o resultado vai ser positivo. Ó, menos 3 elevado ao quadrado, você vê que o expoente é um número par, não é isso? Então quando você multiplicar aqui, o resultado vai ser, tá certo? Positivo, tá bom? Aqui o outro, número negativo elevado a expoente ímpar, permanece negativo. Muito bem. Então menos 2 elevado ao cubo, tá bem aqui, menos 2, menos 2, menos 2, multiplicado 3 vezes. Você verifica aqui que o resultado vai ser sempre negativo se o meu expoente for ímpar, né? Tá bom? E se o x for 2, qual será o valor de menos x ao quadrado? Então você vê que ele está dando valor para 2. Então eu estou colocando esse 2 aqui associado para que vocês possam entender que o que está sendo elevado ao quadrado aqui é somente o valor de x. O sinal não está. Por isso que aqui o resultado vai ser negativo. Ah, mas a regra lá em cima, todo número elevado ao expoente par. Bom, se o número fosse um número negativo, aqui dentro, certo? Elevado ao quadrado ia dar um valor par. Só que ele não deu um número negativo, ele deu somente o valor de x. Então se ele deu o valor de x, somente o x está elevado ao quadrado e o sinal vai ser conservado, tá bom? Então aqui nós temos uma observação que ele vai estar falando, pessoal, sobre a importância, tá bom, de um número negativo. Sempre é bom a gente colocar associado. Aqui é porque não foi colocado, tá certo, esses valores associados, mas sempre seria bom se eu fizesse isso aqui, ó, colocasse entre parênteses, tá certo, para ficar melhor, já que é um número negativo, esse valor, esse resultado, tá bom? Porque aqui eu faria, ó, menos com menos dá mais, aqui eu saberia que era mais, ó, esse valor, e esse mais com esse menos, aí dá menos. Aí associado, você vê que fica melhor de você fazer, tá certo? Esse jogo, né? Para encontrar esse resultado. Passando aqui. Agora nós veremos as propriedades da potenciação, né? Nós temos aqui nesse quadro essas propriedades. Mas aqui eu vou estar explicando para vocês cada propriedade. Vou estar explicando de uma forma assim bem acelerada, pessoal, porque aqui é só uma revisão. Você já tem esses conhecimentos, tá bom?
É só para dar uma força aí no entendimento aí do próximo conteúdo, tá bom? Então aqui eu tenho a primeira propriedade, é uma potência, uma multiplicação de potências que tem a mesma base. Então você vê aqui, ó, que a base ela é a mesma, a elevado a m vezes a elevado a n. Então conservo a minha base e os meus expoentes eu somo. Isso de forma geral. Vamos ver um exemplo aqui, só para dar ideia para vocês. A elevado a 4 vezes a elevado a 7. Vocês notem aqui que a base é a mesma. Então foi o que foi feito aqui. Conservei a base e os expoentes aqui, ó, 4 e 7, eu somei, ó. Então a conservei aqui, é 4 mais 7, 11, tá bom? Então essa propriedade para qualquer valor é assim que se resolve, tá bom? Vamos ver a segunda propriedade. A segunda propriedade, pessoal, é a divisão de potência que tem a mesma base. Você tem a elevado a m dividido por a elevado a n. Você vê aqui que a minha base aqui, ó, ela é a mesma, tá certo? Então, se essa base ela é a mesma, você conserva ela no quociente, tá bom? Eu vou subtrair os expoentes. Então tá bem aqui, tá certo? Para que vocês venham entender. Aí um exemplo disso, por exemplo, aqui eu tenho 3 elevado a 4 dividido por 3 elevado a x. Você vê que a base é a mesma, é 3 e 3, ó. Então conservei aqui a minha base e os expoentes, que é 4 e x, eu subtraio. Então 4 menos x. Então esse é o resultado, tá bom? Se eu tiver aqui, ó, a elevado a 4 dividido por a elevado a 5, já que a minha base ela é a mesma, conservo a minha base, subtrai os expoentes, que é 4 e 5. Então 4 menos 5 dá 1 negativo. Então tenho a elevado a menos 1, tá bom? Então vamos passar para a próxima propriedade, tá bom? Que é a propriedade da potência elevada a outra potência. Para vocês relembrarem, quando a potência está elevada a outra potência, eu conservo a minha base e multiplico os meus expoentes é m e n, tá bom? Então vamos ver aqui um exemplo, onde eu tenho 4 elevado a 3 elevado a 2. Então conservei aqui a minha base, que é o 4. Os meus expoentes 3 e 2, eu vou multiplicar eles, tá bom? Então tá aqui, ó, 3 vezes 2. Então conservo a minha base 4 e 3 vezes 2 dá 6. Então 4 elevado a sexta potência, tá bom? Bem simples. Veremos aqui, pessoal, a próxima propriedade, que você vê que ela aqui ela é um radical, tá bom? Então todo radical ele pode ser transformado em uma potência de expoente fracionário. Só quero que vocês recordem que sempre quando eu for transformar em uma potência de expoente fracionário, esse meu índice ele sempre vai ser o meu denominador, tá bom? E o meu expoente aqui ele sempre vai ser o meu numerador. Você vê que sempre a base ela é conservada, tá bom? Então aqui, ó, conserva a base, aí o meu expoente é o numerador, o meu índice o denominador. Simplesmente, certo? Essa ideia para ficar melhor de vocês entender. Por exemplo, eu tenho aqui x, nesse exemplo aqui, o índice é 2, o meu expoente é 1. Então, eu coloquei aqui para ficar melhor para vocês entenderem, ó, meu índice 2, meu expoente 1. Então, quando eu for transformar ele em uma potência de expoente fracionário, ó, conserva a base, você vê que
o expoente vai ser o numerador, o índice o denominador. Então x elevado a meio. Então simplesmente o processo é esse. Vamos ver mais um exemplo. Por exemplo, o exemplo 2 aqui. Eu tenho a raiz cúbica de x elevado a 7. Então aqui o que é que eu faço? Ó? Sempre a minha base aqui ela vai ser conservada, tá certo? Lembrando que o meu expoente sempre vai ser o numerador, o meu índice sempre o denominador. Então vai ser x elevado a 7 terços. Então aqui também, ó, mais uma ideia aí para vocês. E assim, pessoal, os demais vai pelo mesmo caminho, tá bom? Então vamos continuar aqui. Aqui nós temos uma propriedade onde as minhas bases, né, ela está elevado ao meu expoente, ou seja, pessoal, as bases são diferentes. Nesse caso aqui, mas o expoente ele é o mesmo, tá bom? Então aqui é o que? Divisão de potências que tem o mesmo expoente, essa propriedade, certo? Sempre lembrando, quando se tratar de fração, eu tenho uma restrição para o denominador. Ele tem que ser um número que seja diferente de zero, para que o número continue sendo um número real, tá bom? Então aqui, simplesmente, o que é que eu faço? O meu numerador e o meu denominador, já que se trata de uma fração, ele vai estar elevado ao mesmo expoente, tá bom? Então se eu tiver aqui no exemplo, ó, 2 terços ao quadrado, o que é que eu tenho? Esse 2 ao quadrado e esse 3 também ao quadrado. É só isso, pessoal, que vocês vão fazer. É o que está aqui, ó, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado. É como se você fizesse aqui direto, ó, 2 ao quadrado, 4, 3 ao quadrado, 9. E aí nós temos esse resultado aqui. Da mesma forma, se vocês quisessem fazer direto aqui no exemplo 2, 1 ao quadrado dá 1, 5 ao quadrado dá 25. Ó. De forma direta, você já encontra aqui o valor. Que seria o que? Ó? Quadrado do numerador, quadrado do denominador, como eu fiz aqui. E aí dá o resultado. Tá bom? Simplesmente é isso. Na multiplicação, que é a letra F aqui, você vê também, ó, que as bases são diferentes, ó, tem o A e B, que são números diferentes, que está elevado a N. Então, na multiplicação, eu vou pegar o que? Esse A eleva a N e esse B também eleva a N. Então, tá aqui, A elevado a N vezes B elevado a N. Então, aqui, no exemplo 1, x vezes A ao quadrado. Para resolver, eu vou só fazer x ao quadrado vezes A ao quadrado. É o que está aqui, ó. X ao quadrado vezes A ao quadrado. Dependendo do número, certo? Você poderia resolver e dar um resultado só, tá bom? Que nem aqui, ó. No exemplo 2, 4x elevado ao cubo. Então, o que é que eu tenho? Esse 4 elevado ao cubo e esse x elevado ao cubo. Você poderia fazer assim direto, ó. 4 elevado ao cubo, 64. Aí x elevado ao cubo, x elevado a 3, né? Então, de outra forma, você faria 4 elevado a 3 e x elevado a 3. Tá bom? Poderia deixar assim em propriedade, ó. Se vocês quisessem. Mas, resolvendo também 4 elevado ao cubo, 64. E aí, x elevado a 3. Tá bom? Simplesmente assim, vamos passar adiante, certo? Pra gente tá avançando. Aqui, pessoal, essa propriedade, eu tenho a minha base elevada ao número negativo. Sempre vocês lembrem que sempre esse número aqui ele vai ser uma fração, certo? Eu acrescento aqui o 1. Então, para você resolver isso, pessoal, você vai fazer o que? O inverso, tá certo? Dessa fração. Quando você inverter essa fração, o meu expoente ele fica positivo.
Então era A sobre 1. Quando você inverter, vocês vão ter 1 sobre A, que vai estar elevado a N. Tá bom? Então vamos ver esse exemplo bem aqui, ó. A elevado a menos 3. Sempre lembrando que eu posso acrescentar 1 aqui. Então eu tenho A sobre 1. Como eu vou inverter isso, eu vou ter 1 sobre A e o 3 ficou positivo. Vocês estão vendo aqui, ó. Então 1 sobre A elevado a 3. De forma direta, você poderia fazer isso aqui, ó. 1 elevado ao cubo dá 1. A elevado ao cubo dá A elevado a 3. Então o resultado dá isso aqui, ó. De forma direta, pessoal. Aqui, ó, essa fração 2/3 elevado a menos 2. Vou inverter, porque o expoente está negativo. Como aqui era 2/3, invertendo fica 3/2. E aí, toda vez que eu aplico o inverso, esse expoente ele fica positivo. Então, é o quadrado de 3 e o quadrado de 2. Então, o quadrado de 3, 9. O quadrado de 2, 4. Então, basicamente, é isso aqui, tá bom? Então, eu tenho também uma observação aqui que vocês precisam, tá bom? Ter cuidado. Onde aqui menos 2 elevado a menos 3, sempre lembrando aqui que vocês podem tá colocando 1 aqui. E aqui nós teremos o que? O inverso disso vai ficar o que? Já que era menos 2 sobre 1, vai ficar menos 1 sobre 2. E esse expoente aqui, que ele era negativo, ele ficou positivo. Então vocês vão ter o que? Menos 1 ao cubo e 2 ao cubo. Foi o que eu coloquei aqui, ó. Então menos 1 ao cubo dá menos 1. E 2 ao cubo dá 8. Tá bom? Então o cuidado aqui, pessoal, que ele tá colocando aqui, é simplesmente com relação aqui ao expoente, ó. Esse sinal aqui, ele sempre vai continuar, tá certo, pessoal, com numeral. Agora você vai verificar sempre esse expoente aqui, ó. Quando inverte, expoente fica positivo, tá bom? Não esqueça disso. Vamos passar aqui. E agora nós vamos ver a radiciação. Então a radiciação nada mais é do que a operação inversa da potenciação. Então, de modo geral, nós podemos dizer que a raiz enésima de A ela é B, é igual a B. Se quando eu fizer esse B elevado a N, eu vou ter como resultado o A, tá bom? Lembrando que o N pertence aos naturais e esse N tem que ser maior ou igual a 1, tá bom? Vou dar um exemplo aqui para que vocês entendam. Aqui eu tenho a raiz quadrada de 4, tá bom? Aqui eu digo que a raiz quadrada de 4 ela é 2. Por quê? Porque se eu pegar aqui esse meu B e elevar ao quadrado, eu vou ter justamente o meu A, ó, tá bom? A mesma coisa aqui, ó, raiz cúbica de 8. Por que a raiz cúbica de 8 é 2? Porque se eu tiver 2 elevado ao cubo, porque esse 2 aqui é o B, né? Elevado ao cubo, vai dar justamente o A, tá bom? Então é basicamente isso. Então na raiz enésima de A, eu tenho o quê? Que esse meu N aqui ele vai ser chamado de índice, tá bom? Diferente lá, certo? Da potenciação, né? Que você vê que lá era base e expoente. Aqui o meu N ele é índice e o meu A ele vai ser chamado de radicando, tá bom? Então aqui já é uma simbologia diferente. Então já vamos direto para as propriedades, onde a minha primeira, a raiz enésima de A elevado a P. Aqui, pessoal, já tenho
para início, que é que eu tenho que um radical. Então todo radical ele pode ser transformado, né, em uma potência de expoente fracionário, não é isso? Lembrando que você vai fazer o que? Conservar aqui a base, tá bom? E sempre o meu índice vai ser o denominador e o meu expoente vai ser o numerador. Então é isso que vocês vão fazer. Vimos agora, certo? No caso da potenciação. Por exemplo, ó, no exemplo aqui, a raiz cúbica de 2. Então sei que esse 2 está elevado bem aqui, ó, ao expoente 1. Não aparece esse expoente aqui, mas eu sei que ele é 1. Então o que é que vocês vão fazer? Conservar a base, que é o 2. Então esse 1 é numerador, esse índice é denominador. É só isso que vocês vão fazer, pessoal. Aqui do mesmo jeito, ó, lembrando que se não tiver índice, sempre ele vai ser 2, tá bom? Então, ó, conserva o 4, tá bom? O meu expoente numerador, o meu índice denominador. Estão vendo, pessoal? Então, simplesmente é isso que vocês vão fazer nessa propriedade, tá bom? Vamos passar para a próxima. Nessa propriedade, eu tenho que o índice da potência e o expoente, eles apresentam o mesmo valor. Então isso eu expliquei para vocês, quem foram meus alunos, que quando o meu expoente e o meu índice for igual, eu aplico aqui, eu vou fazer de forma direta, pessoal, o processo do cancelamento, ó. Cancelo o expoente, cancelo o índice, e esse resultado aqui ele sai do radicando, ó. Então aqui, ó, você encontra de forma direta o resultado 2, tá bom? Então para qualquer valor onde o meu expoente e o meu índice for igual, simplesmente você, ó, cancela o expoente, cancela o índice, e essa base aqui ela sai, ó, tá bom? É basicamente isso que vocês vão fazer. Essas duas propriedades aqui, eu vou explicar elas duas juntas, porque elas são basicamente o mesmo processo, tá bom? Se eu tiver aqui a raiz enésima de A vezes o B, isso é uma multiplicação, certo? Aqui é a propriedade da multiplicação dos radicais, aqui é a propriedade da divisão, certo? De radicais. Então, se eu tiver a raiz enésima de A vezes B, simplesmente você pode fazer a raiz enésima de A vezes a raiz enésima de B, tá bom? Um exemplo disso, por exemplo, ó, a raiz cúbica de A elevado a 3 vezes B elevado a 6. Então, separando isso, você tem aqui, ó, a raiz cúbica de A elevado a 3, ó, separei aqui, ó, a raiz cúbica de A elevado a 3 vezes a raiz cúbica de B elevado a 6. Então fiz aqui uma separação, tá bom? Então aqui você faz o seguinte: como aqui é um radical, você pode estar transformando ele em uma potência com expoente fracionário. Você vai fazer o que? O A ele sai, e aqui vai ficar o que? O denominador, né, sobre o índice. Então A 3 sobre 3 vezes o B, e aqui 6 sobre 3. O índice sempre é o denominador. Então você faz o seguinte, ó, A 3 dividido para 3 aqui, ó, dá 1, vezes, aí você coloca o B, aí 6 dividido para 3 dá 2. Então ele vai dar como resultado isso aqui, ó. Vocês vão fazendo passo a passo, tá bom? Até você chegar àquele resultado lá, certo, pessoal? A mesma coisa na divisão, ó. Eu tenho a raiz enésima de A dividido por B. Aqui você pode separar a raiz enésima de A dividido pela raiz enésima de B, tá bom? Você vê que o índice ele vai ser o mesmo, tá bom? Para o numerador e para o denominador.
Então aqui, ó, pode colocar eles no mesmo radical, né? Aqui no caso eu tenho um exemplo de raiz quadrada de a elevado a 6 dividido pela raiz quadrada de b elevado a 5. Então, separando isso, raiz quadrada de a elevado a 6 dividido pela raiz quadrada de b elevado a 5. Aqui, como é radical, posso transformar em uma potência, né? Legal, de expoente fracionário. E aqui o que é que eu tenho? 6 vai ser o numerador, o índice o denominador. Então, A, 6 meio. Aqui da mesma forma, ó, vai ser 5 meio, porque aqui é 2, ó. Então, B sobre 5 meio. Então, aqui, ó, você dividindo aqui, vai ser A, 6 dividido para 2 dá 3. E aqui, B, como 5 não divide para 2, poderia dividir, mas vai dar o número decimal. Você só conserva aqui 5 meio. Ou poderia dar, pessoal, isso aqui como resultado. Ou então vocês poderiam fazer isso, ó, A elevado a 3. E aqui ia ficar o que? Poderia colocar novamente, certo, pessoal? Essa fração com expoente fracionário, transformar ela em um radical, tá bom? Então vai ficar B. Esse denominador vai ser o expoente. Esse denominador vai ser o índice. Pronto, então vai ser esse resultado aqui. Ou poderia ser esse resultado anterior. Então os dois resultados, tá bom? Satisfazem, tá bom? Essa operação. Vamos para a próxima propriedade. Aqui eu tenho a raiz enésima de B elevado a M. Tá certo? Nós temos aqui que é uma propriedade quando o índice da potência, aqui estão apresentando valores diferentes, né, nesse caso. Então vamos ver aqui. Então raiz enésima de B elevado a M. Pronto, você pode estar fazendo a mesma coisa, nós já fizemos aqui, né? Transformando em uma fração com expoente, uma potência com expoente fracionário, né? Então aqui, ó, B, como aqui é 1 e lá é N, então aqui numerador, aqui denominador, o índice, né? Sempre denominador, e aqui elevado a M. Aqui você faz, ó, B 1 sobre N elevado a M, mas sempre lembrando, pessoal, que aqui você pode estar acrescentando um aqui, ó. Aí no caso vai ser, multiplica esses dois e multiplica esses dois. Tá aqui na frente, ó. Então conservo B, aí 1 vezes M dá M e N vezes 1 dá N. Então nós temos esse resultado aqui, ó, B sobre M, B elevado a M sobre N. Aí aqui nós temos um exemplo, ó, raiz de 5 elevado a 3, lembrando que aqui eu tenho 1 como expoente e aqui o 2 como índice. Então você pode estar transformando em uma potência de expoente fracionário, tá bom? Então aqui 5 sobre o meio elevado a 3. Então 5 sobre o meio vezes 3, tá bom? E aqui colocando 1 para ficar numerador, numerador, denominador, denominador. Então 5, aqui vai ficar 1 vezes 3 e aqui 2 vezes 1. Logo 5, 1 vezes 3, 3 e aí 2 vezes 1, 2. Não dá para dividir. Então a gente pode encerrar por aqui, tá bom? E como a última propriedade, pessoal, eu tenho o que? Eu tenho aqui o A, que é a minha base, e aqui você tem o que? O N e o M. Ok? Então aqui simplesmente eu tenho esses expoentes aqui que vai multiplicar um pelo outro. Então conserva aqui a base, deixando em um só radical. Então esse M vai multiplicar pelo N. Simplesmente de forma geral é isso. Vamos ver um exemplo aqui, ó. Então eu tenho a minha base 3 e aqui eu tenho esses dois índices, ó,
que é a raiz quadrada e a raiz cúbica. Então você colocando isso em um só radical, você vê que conserva a base aqui, e esses dois valores aqui foram multiplicados, ó, 3 vezes 2. Então vai dar a raiz cúbica de 3 vezes 2, 6. Tá bom? Então, pessoal, essas foram as propriedades da potenciação e da radiciação, tá bom? Espero que vocês possam ter relembrado, tá bom? Apesar de eu ter explicado assim de uma forma bem um pouco rápida, né? Porque é só uma revisão, mas eu espero sinceramente que eu possa ter ajudado vocês aí, pessoal, nessa construção. Qualquer coisa, nós estamos aí no grupo, tá bom? Para poder estar orientando vocês. E na hora quando nós estivermos trabalhando o conteúdo, nós vamos também tá podendo tirar essas dúvidas. Vamos estar na resolução de exercício, que também vocês vão ver que essas propriedades elas vão ajudar bastante,